tá devagar, tá acordando aos poucos. Tô vendo aqui. Então, vamos lá. Pessoal, bom dia mais uma vez, né, para todos. Hoje é dia 14/9, nossa aula virtual número 23. Cara, setembro começou ontem, nós já estamos na metade praticamente, cara. Amanhã já é dia 15, é louco isso. Daqui a pouco o ano termina. Um ano bem diferentão. Mas, enfim, os objetivos da aula de hoje. Compreender como a luz se comporta ao atravessar os meios diversos. Identificar os desvios provocados na trajetória da luz ao cruzar a interface entre meios diferentes. Analisar a lei de Snell-Descartes, a intensidade dos desvios provocados na trajetória da luz, verificando diferenças quando as cores são diferentes. Verificar e analisar as situações limites do fenômeno de refração. Reconhecer elementos e aplicações associados ao fenômeno da refração. Aí, para atingir esses objetivos, os nossos recursos são fóruns, né, videoaula no formato síncrono e o material da apostila. Né? A gente está ali na apostila número 3, né, da página 48 a 55. Basicamente, pessoal, hoje a gente inicia o terceiro trimestre. Né? Passamos ali o fechamento ali, né, na semana passada. Vai ter, acho que essa semana, se não me engano, é o conselho de classe, mas vai ser no período da tarde. Então, praticamente fechamos o terceiro trimestre. A turma de vocês, de modo geral, não foi ruim, foi legal. É, assim, bem certinho, né, pessoal? Vamos ser realistas. Problema com nota eu acho que ninguém vai ter esse ano. Mas faz parte do processo. Não é um medo, né? O único receio que eu tenho é se vocês estão conseguindo absorver, né, os conteúdos da melhor forma possível, né? A prova em consulta, ela ajuda muito, né? Por isso as notas estão boas. É tudo com consulta, né? Então, mesmo modificando questão, mesmo melhorando, mesmo, sei lá, pegando questão inédita, não adianta. Faz parte do processo. As notas boas é só uma consequência, já se espera isso. Né? Agora, o difícil é quando a nota não é boa, daí o cara deixou em última hora, não teve tempo para nada e foi meio que no chutômetro ali. Mas o que eu digo para vocês? O importante mesmo é vocês conseguirem ter absorvido o conteúdo, né? Aprendido alguma coisa. Esse é o meu desejo para o terceiro trimestre agora. No terceiro trimestre a gente vai terminar essa parte da óptica e vamos fechar o trimestre, o ano, consequentemente, em ondulatória, formas de onda. Então, dentro da óptica, né, hoje, o conteúdo é refração da luz. Estão me escutando? Tudo certo? Pessoal? Tudo certo, Vaguinho. Ah, tá. Eu achei que não... achei que não tinha ninguém me escutando, não sei por nada. Já aconteceu um dia, eu estava dando aula e ninguém estava me escutando. Vamos lá, refração da luz. Então, os subtítulos são índice de refração, as leis da refração, o fenômeno da reflexão total. Vocês vão gostar pra caramba disso aqui, ó. Porque dentro dos fenômenos da refração total, a gente vai entender as aplicações desse conteúdo. E essas aplicações, elas estão relacionadas à fibra óptica. Né? A maior aplicação do fenômeno, ou né, desse conhecimento relacionado à reflexão total de uma luz, a gente vai entender o princípio de funcionamento da fibra óptica. Aquela história, hoje quando fala assim, velocidade e qualidade de internet, né? É fibra, né? Né? Os caras aí, os provedores aí, eles estão sempre fazendo propaganda. A nossa internet é fibra óptica, cabo de fibra óptica. Mas qual é a moral da história dessa tal de fibra óptica, né? Como que ela funciona? O princípio básico da fibra óptica está aqui, pessoal. Reflexão total dos raios luminosos. Apesar da fibra óptica ela ser bastante eficiente no mercado, bastante eficiente nos contextos, eu confesso para vocês, ela tem perdas, tá? Sinal de fibra óptica possui sim perdas. Mas vamos lá.
refração da luz, né? Até eu peguei essa foto aí da internet, né? Essa foto aqui desse cabo. Isso aqui é um cabo, né? E aqui dentro esses fiozinhos aqui, ó, né, mais fininhos, na verdade são fios de fibra óptica. Até pouco tempo atrás, pouco tempo mesmo, sabia? Os pais de vocês devem ter conhecido isso. A gente usava fibra óptica, né, ou a transferência de luz por dentro de um cabo óptico era decorativo. Né? Tipo assim, abajur de fibra óptica. Pergunta para os pais de vocês aí, aqueles que têm aí uns 40, 50 anos, eles vão confirmar isso para vocês. Só para vocês terem uma ideia, era mais ou menos assim, ó. Abajur, olha como é que eu vou escrever aqui. Ó, já está até ali no meu histórico, abajur de fibra óptica. Olha isso. Fibra óptica eu usava para isso, ó. Olha só. Era um enfeite. Na minha casa lá, os meus pais lá na época, eu lembro, tinha um desse, cara, eu achava uma coisa assim, sensacional. Meu Deus do céu, como é que pode brilhar as pontas disso aí se não tem... Né, vou pegar uma aqui. Como é que pode brilhar as lâmpadas, as pontas? Tem uma lâmpada na pontinha ali, que coisa mais louca, mas na verdade não, né? Na verdade o que tem é uma lâmpada só aqui na base do enfeite, e essa luz gerada por essa lâmpada aqui na base, ela era transportada para as pontas. Mas por que que dava cores diferentes, né? Vocês vão ver que tem uns aqui bem coloridão, assim, ó. Basicamente está relacionado ao tipo de fibra, né? O tipo de fibra óptica. E eram umas coisinhas bonitinhas, cara, e tu ficava assim pensativo, pá, como é que esse troço rola? Não entendo como é que funciona, né? Mas hoje é muito fácil para entender isso, né? A própria cor está relacionada à capinha dele, né? Ele acaba refletindo as cores conforme a capinha. Por isso que ele ficava coloridinho, assim, ó. E parece que na pontinha do cabinho ali, ó, tem uma lâmpadazinha, mas na verdade não tem, né? Na verdade foi só uma transferência de luz. Era isso que acontecia ali. Então a fibra óptica, né? Eu tô falando aí de coisa de... Quer ver? Ó, só para vocês terem uma ideia. Cara, 15, 20 anos atrás só. Não é muito tempo, não. 15, 20 anos atrás. Uns 20 anos, bota aí. Era né, utilizado esse conhecimento somente para forma decorativa, né? Então tá. Daqui a pouco a gente vai entender bem isso aí. Índice de refração. Para que a gente possa caracterizar as diferenças dos meios, né? Tipo assim, eu tenho um raio de luz incidindo sobre uma superfície e ele está sendo refletido nessa superfície. Então, para que a gente possa caracterizar esses diferentes meios, né, a gente vai chamar de meios refringentes. Lembra refrigerante, né? Muito parecido, mas é meio refringente. Então, nós vamos ter aqui um plano, né, onde a gente vai acabar caracterizando esses meios refringentes, né? Então, a gente vai ter o meio refringente 1, que é a letra N minúscula, e o meio refringente 2, certo? Então, é assim que vai se dar, né, o entendimento do conteúdo daqui para frente. Em relação à propagação de luz, precisamos da grandeza conhecida como refração absoluta, ó, que é o N minúsculo, que é um número adimensional. O número adimensional é um número que não tem unidade de medida, sabe? É tipo uma porcentagem, né? Ele não tem unidade de medida. Então, associado à dificuldade que a luz encontra para se propagar nesse meio. Então, quando a luz ela sai de um meio, N1, e ela bate numa superfície e ela é desviada para o meio N2, né, existe uma certa dificuldade em relação a isso. Né, por que acontece de mudar o ângulo ou mudar a incidência, ou, sabe, vocês vão ver que existem algumas particularidades em relação a isso. Daqui a pouco a gente estuda todas elas. Então, para que a gente possa entender, o índice de refração é uma razão direta, né? Uma razão é uma divisão entre a velocidade da luz no vácuo, né? Que é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, dividido pela velocidade da luz quando atravessa um meio. Ou seja, o índice de refringência vai ser igual à velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz quando ela atravessa um meio e ela vai para um outro meio. É uma razãozinha direta. E esse índice né, o meio refringente, ele é um meio só para que a gente possa entender, né, o que significa o meio refringente.
Ele pode ser qualquer meio, tá? Desde que ele permita a propagação da luz, né, transparente, tem as mesmas propriedades físicas em qualquer ponto, ou seja, ele é homogêneo. Homogêneo é a mesma coisa que linear. A luz vai se propagar. Por exemplo, o meio 1 aqui, ó, o meio N1, ele é linear em qualquer situação. Assim como o meio N2 também é linear em qualquer situação. Não existe uma variação ali no meio refringente. Ele é homogêneo. N1 é homogêneo, N2 é homogêneo. Agora, entre eles, existe uma diferença de homogeneidade, tá? É isso que está falando ali. Aqui eu tenho alguns números tabelados dessa refringência, né? Por exemplo, água, quartzo, vidro, diamante, né? E aqui estão os índices de refringência de cada meio desse. Isso é número de tabela, tá? Tabeladinho, não precisa estar decorando nada, mas é bom saber que existem essas diferenças aí, ó. Né? Na verdade, é aquela razão lá, né? Tá aí o resultado das razões, ó. O que chama bastante atenção, né? O diamante. Olha o tamanho do índice de refringência do diamante, 2,41. Lembrando que não existe unidade de medida, tá? É um número adimensional. Então, como no diamante o índice é bastante alto, significa que a luz se propaga com maior velocidade. Então, quanto maior o índice, maior a velocidade de propagação da luz. O diamante é o maior de todos. É o mais puro também, né? Aqui, em relação às cores, né? Índice de refração absoluto do meio também está relacionado à cor da radiação luminosa, ou seja, a cor da luz mesmo. Então, o vermelho, o amarelo, o verde e o violeta, né? A diferença é muito pequena da velocidade de propagação da luz ali, né? Relacionada à cor, né, dela mesma. Então, vai de 1.513 e a 1.532 a violeta. A violeta é um pouquinho mais rápida que as outras, mas assim, visualmente falando, isso não faz diferença nenhuma, né? Para pensar. Nós estamos falando aqui na terceira casa após a vírgula. Tá aqui a diferença, só na terceira casa depois da vírgula. É louco isso. A não ser a violeta. A violeta ela é bem mais rápida. 519, 517, 513 e 532. Não é tão rápido assim. Visualmente falando, não existe diferença nenhuma. A comparação de dois meios refringentes pode ser feita pelo índice de refração. Mais uma vez, é uma razão, né? O índice de refração relativo. Tu pega o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1, vai ser N2 dividido por N1. Ou seja, mais uma vez eu vou montar aquele desenho aqui para vocês. Tem um raio de luz incidente aqui, né? Tá aqui a flechinha, agora eu vou fazer bonitinho. Esse aqui é o meio... Opa, eu não consigo escrever minúsculo, você não tem ideia como é difícil. N1, e esse aqui é o meio N2. Aí desviou aqui, certo? Raio refletido. Para mim calcular o índice de refração relativo entre esses dois meios, basta eu dividir o índice de refração N2 pelo índice de refração N1. Uma razãozinha direta mesmo. Simples também, nada de sobrenatural. Agora, vamos para as leis da refração. Agora que nos interessa aqui. Opa. A descrição matemática da refração ela é regida por duas leis. Primeira, lei da refração e segunda, lei da refração. Bom, vamos entender a primeira lei da refração. O raio de luz incidente, que é esse aqui, né, o RI, ó, esse aqui é o RI, tá? Vou até botar aqui, ó, raio de luz incidente. O raio de luz refratado, que é esse aqui, né, o RR, raio de luz refratado. E a reta normal N. A normal N, ela é perpendicular ao plano. Bom, vamos entender isso. Primeiro, esse é o plano. E tem esse material azul aqui. Não estou nem dizendo que material é esse, mas esse é o plano. O plano, ele está na horizontal. A normal, né, ela está perpendicular ao plano. O que é perpendicular? Se eu for desenhar aqui, ó, perpendicular significa que a normal ela está 90 graus em relação ao plano. Então, aquela normal, obviamente ela não existe, né? A gente é que mentaliza ela para poder ter noção dos ângulos, né? Dos ângulos do raio de incidência e do ângulo do raio refletido, do RI e do RR.
Então, em relação à normal, tem um ângulo aqui do raio de incidência. E em relação ao raio refletido com a normal, também vai ter um ângulo do raio refletido. Certo? Nesse exato momento, basta saber isso. Agora, vamos para a lei. Bom, pessoal, vocês estão percebendo aqui que se tem um ângulo de 90 graus, né, da normal em relação ao plano, vocês concordam que eu posso usar trigonometria básica como se fosse um triângulo retângulo? Posso? Claro, óbvio que eu posso. Então, olha bem. Segunda lei da refração. Sendo N, NI, né, o índice de refração do raio incidente, e NR, o índice de refração do meio contém o raio refratado, na verdade não existe uma reflexão, existe uma refração. Foi bom eu ter falado isso. Vamos entender uma coisa aqui. Quer ver? Eu vou só apagar aqui para vocês terem uma ideia. Qual é a diferença de refratado e refletido? Olha só. Isso aqui, ó, é uma refração. Agora, se eu tivesse um raio incidente, ele batesse no plano e ele fosse jogado de novo, ou seja, do meio N1, houve uma reflexão para o meio N1, isso era reflexão. Agora, como o raio incidente ele se propagou para dentro do meio aonde o raio incidiu, então, nesse caso, como ele se propagou para dentro, isso é uma refração. Né? Porque às vezes a gente confunde. Reflexão é de N1 para N1 e refração é de N1 para N2, tá? Acho que ajuda a entender bem mais em relação a isso. A razão entre os senos dos ângulos de incidência e de refração é igual à razão entre os índices de refração N1 e N2. Primeiro, por que seno, né? Vamos lá. Mais uma vez, sou catua, né? Isso aqui eu acho que eu falo todas as aulas. Você já deve estar de saco cheio. Mas pode ter certeza, já decoraram. Sou catua. Sou catua. Seno. Cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Volta aqui. Seno. Cateto oposto ao ângulo. Olha só. Quem é o oposto ao ângulo aqui, ó? Deixa eu apagar aqui o que eu fiz. Ó. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o raio incidente. Mesma coisa aqui. Cateto oposto ao ângulo, que é o plano, né? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Hipotenusa é o raio refletido. Então, esse dividido por esse e esse valor dividido por esse valor. Essa é a segunda lei. Simples assim. Estamos falando da lei do seno, né? Então, matematicamente falando, né? Seno do raio incidente dividido pelo seno do raio refratado vai ser igual ao índice de refração, que é igual, e o índice de refração dos dois meios, do incidente e do refratado, né, que é o N1 e o N2, como eu usei aqui, ó, N1 e N2, ó, certo? Vai ser igual a NR e N1. Quem é o N2? É o refratado, é ou não é? Esse aqui não é o N2? E quem é o N1? É o incidente, o NI, né? Então, esse aqui é 1. Ou seja, isso aqui, ó, é exatamente igual a isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Essa é a segunda lei. Não muda nada, né? Só que agora eu estou dando nomes para isso. N1 e N2, estou dizendo que é o seno do raio incidente, oposto sobre hipotenusa, dividido pelo seno do raio refratado, oposto do refratado sobre hipotenusa. E os opostos, eles são os mesmos, que eu estou falando dos planos horizontais. O oposto do incidente é o plano horizontal e o oposto do refratado também é o plano horizontal. É aquele que a reta, aquela que está, né? É o plano, na verdade, quando está saindo do N1 e indo para o N2. Aqueles ali são os catetos opostos ao ângulo,
que são as não a normal, que é o plano horizontal. Então, só brincando com a fórmula aqui, né? Fazendo uma... Vou apagar aqui para dar uma... Deixa eu só apagar aqui para dar uma melhorada aqui. Regrinha de 3, né? Regrinha de 3 na física é tudo nessa vida, né? Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Tá aqui, ó. Só para abrir a fórmula. Existe uma similaridade ali. Existe uma igualdade. Com base na lei de Snell-Descartes, podemos notar que tanto maior for o índice de refração, ó, esse é o índice de refração, ok? Lembrando, refração, né? Ó, plano horizontal, incidente, refração. Quanto maior for o índice de refração de um meio, menor será o ângulo. Claro, óbvio, né? Isso aqui é óbvio. Quanto maior for o índice de refração, que é o N2, menor vai ser o ângulo. Isso aí, matematicamente falando, é, né, fácil para entender. Contido nesse meio, ou vice-versa. Com isso, podemos verificar 3 situações possíveis para a refração da luz. Agora fechou. Ó, entendendo essas duas leis ali, né, agora a gente vai conseguir introduzir para vocês aquela história de reflexão total. Quando que existe essa tal de reflexão total? Olha só. Primeiro, lembrando que essa é a normal, né? Ó, essa é a normal. Aqui é o plano horizontal, certo? Ó, normal, certo? Plano horizontal, incidente. E no N2 aqui é o refratado. Quando o N1, o índice de refração do meio 1 é diferente do índice de refração do meio 2. Quando que isso acontece? Quando os meios têm materiais diferentes, tipo ar e água. Né? Isso pode acontecer, ar e água, sei lá, ou qualquer outros dois materiais. Ah, mas esses materiais, importante saber, né? Ele não pode ser opaco, tá? Se for opaco, aí já é outra história, né? Aí nessa situação, se for opaco, uma absorção total da luz. Não existe reflexão, nem muito menos uma refração, né? No meio opaco, a luz não atravessa aquele meio. Agora, em dois meios transparentes, ou um transparente e o outro translúcido, por exemplo, né? Tipo ar e água, né? Se não existe ângulo de refração, ou seja, o raio incidente ele não está em ângulo em relação ao refletido, né? A gente pode se dizer que o ângulo de incidência é de 0 grau, que é o que está acontecendo ali nesse primeiro desenho. Ó, se vocês perceberem, o ângulo de incidência ele está 0 grau em relação à normal. Né? A normal está aqui e o raio incidente está em cima da normal. Não tem ângulo de nenhuma variação no ângulo ali, é 0. Então, nessa situação, quando eles estão assim, ó, perpendiculares assim ao plano, ó, perpendiculares, lembra aquela história? Já bota na cabeça, quando é perpendicular é 90 graus em relação ao plano, tá? Quando eles estão perpendiculares ali, o raio incidente em relação ao normal, não tem nenhum tipo de variação na refração. A única coisa que muda é a velocidade, porque a gente viu, né, com aquela tabelinha lá das velocidades. Dependendo do meio, a velocidade do raio de luz ele muda. Lembra aquela história lá? Eu até vou mostrar de novo, só pra gente... Essa aqui que eu quero, ó. Dependendo do meio, né? Ó, dependendo do meio, a velocidade da luz ela muda. Então, a única coisa que vai acontecer aqui, ó, é uma variação na velocidade da luz do meio 1 em relação ao meio 2, só. Porque não tem nenhum tipo de incidência, não tem nenhum tipo de ângulo de incidência ali. Agora, na situação 2, a luz passa do meio de menor refringência, N1, por meio de maior refringência, N2. Nessa situação, em relação à normal, o raio incidente ele tem um ângulo I aqui, ó, tá vendo? Se tem um ângulo I em relação à normal, a refração, quando passa para o meio N2, também vai ter um ângulo de refração aqui, ó. E aí esse ângulo R. E percebam, antes estavam os dois em cima da normal. Estavam os dois aqui em cima, aqui, ó. Na situação 1, né? Ficou torto o meu ali, mas ó, os dois estão aqui em cima, aqui, ó.
Agora eu aumentei o ângulo. Se eu aumentei o ângulo de incidência, eu também aumentei o ângulo de refração. Aí, o que vai acontecer na situação 3? Eu vou continuar aumentando esse ângulo de incidência. Olha aqui, ó. Estou aumentando o ângulo de incidência, como aconteceu aqui, e também estou aumentando o ângulo de refração. Quando que isso acontece? Por que há essa variação? Agora, N1, índice de refração do meio 1, né, que é esse meio aqui cinza, ele é maior que o índice de refração do meio 2, que é esse meio azulzinho aqui. Nessa situação, o ângulo de refração é bem maior. Olha só, olha o que aconteceu aqui. Olha como o ângulo de... Quando N1 é maior que N2. Na situação anterior, é do contrário. Aqui, o N1 é menor que o N2. Aí, esse era o ângulo. Quando o N1 é maior que o N2, olha como mudou a refração. Olha como o ângulo de refração aumentou. Isso é só uma questão de meio, tá? Meios diferentes. Tipo ar e água. Tipo aqui, sei lá, eu tô chutando ar e óleo, sabe? Olha como já mudou a refração da luz ali. Aumentou bastante, né? E o que acontece se eu continuar aumentando? Olha a situação número 4. Essa é a situação nossa número 1. Né? Aí a gente viu a número 2. Essa é a nossa situação número 3. Certo? E olha a situação número 4. O N1 ele continua sendo maior que o N2. Só que o que aconteceu com o ângulo? Eu fui aumentando o ângulo de incidência aqui, ó. Eu tinha um ângulo aqui, vamos botar números, né? Sei lá, tô dando um chute aqui de 30 graus em relação ao normal, né? Agora, olha o que eu fiz. Passei aqui para 60 graus em relação ao normal. Se em 30 graus a refração foi essa, em 60 graus, olha aonde que está refratando o raio de luz. Praticamente na horizontal, exatamente igual a normal, ó. Na horizontal aqui, ó, praticamente igual a normal. Agora, senhoras e senhores, isso se chama refração total da luz. Claro que chega um ponto, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é uma fórmula matemática, tá? Mais uma vez, a regrinha de 3, né? Eu acabei aqui igualando aqui essa situação, ó. Isso aqui a gente já tinha visto lá atrás, né? N1 vezes o seno do ângulo incidente é igual a N2 vezes o seno do ângulo refratado. Aí aqui eu estou usando 90 graus, né? Por que 90 graus? Por causa daqui, ó. Quanto é que é o seno de 90? Sem pensar muito, quem é que sabe? Seno de 90 aqui, ó. Quanto é que é o seno de 90? Pessoal, quanto é que é o seno de 90? Isso tem que estar na veia. Seno de 90 não é igual a 1? Se eu não me engano, né? Eu posso estar errado. Se tu tu não estás enganado, tu estás certo. Beleza. Se o seno de 90 é 1, ou seja, o ângulo limite, né? O ângulo limite é aquele em que ainda há refração, né? Do meio 1 em relação ao meio 2. Aí tem o ângulo limite. Qual seria o ângulo limite? O ângulo limite é esse aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, eu botei número. Cara, não é 60, tá? Eu só dei um exemplo numérico. Esse é o meu ângulo limite, ó. Como que eu sei que esse é meu ângulo limite? Porque a partir desse ângulo aqui, o que é que aconteceu? Eu tenho uma refração limite. A refração limite é aquela que está em cima da horizontal. Esse é o ângulo limite, é quando está em cima da horizontal. Então, daqui para frente, se eu continuar aumentando o meu ângulo aqui, ó, sabe o que é que vai acontecer com a refração? Ela não vai ser mais uma refração, ela vai ser uma reflexão. Não vai passar mais do meio 1 para o meio 2. Ela vai sair do meio 1
e vai voltar para o meio 1. Isso só acontece quando o índice de refração do meio 1 é maior que o índice de refração do meio 2. Vai aumentando o ângulo, vai aumentando. Bom, vamos supor, inicialmente estava aqui. Aí eu continuei aumentando o ângulo. Aí veio para cá, continuei aumentando, veio para cá, continuei aumentando, veio para cá. Chegou um ponto que é o chamado ângulo limite, que é aquele ângulo L lá, que é o limite. Ela vai ficar em cima da horizontal. E se eu continuar aumentando aqui, ó, vou dar um exemplo, o que vai acontecer? Eu não vou ter mais refração, eu vou ter uma reflexão. Vai jogar do meio 1 de novo para o meio 1. Vou mostrar para vocês. Aí aqui está só uma razão entre o meio 1 e o meio 2, né? O ângulo limite, sendo do ângulo limite, né, vai ser igual a N2 sobre N1. Índice de refração do meio 2 dividido pelo índice de refração do meio 1. Só para te ter um número em relação a isso, né? Olha só. Tá aqui o que eu estava falando para vocês. Eu continuei aumentando esse ângulo de incidência em relação ao normal, até que chegou um ponto que ele saiu do limite e ele simplesmente foi do N1 para o N1. Nessa situação aí, eu não tenho mais refração, eu tenho reflexão. Isso se chama, ou é denominado, né, de reflexão total. Do meio 1 em relação ao meio 2. Não tem mais luz no meio 2. Eu tenho uma reflexão total. Olha que show isso. Esse conhecimento aqui, ó, senhoras e senhores, fez com que a gente pudesse utilizar a luz como meio de transmissão de dados. Famosa internet de alta velocidade, banda larga, chame como quiser, mas o que nós estamos falando é da transmissão de dados de um ponto até outro, simplesmente, né, pela reflexão total, utilizando esse conhecimento, né, da reflexão total. Isso é o princípio da fibra óptica. Vamos supor que a casca da fibra óptica é aquela capinha, né, que é essa daqui, ó. Vou lá no primeiro slide lá, aqui, volta aqui. Essa é a capa, esse é verdinho, azulzinho, sabe, vermelhinho, amarelo ali, ó. Essa é a capa. E aqui dentro, tá vendo aqui que eu tenho um tubinho transparente, ó, dá de ver bem aqui, ó, um tubinho transparente aqui, ó. Tá vendo, ó, saindo aqui da capinha tem um tubinho transparente, né? Esse tubinho transparente é esse aqui, ó. É esse azulzinho claro aqui. Então eu tenho a capa, que é aquela casquinha ali, e eu tenho aquele núcleo. O núcleo é o tubinho transparente, que no desenho aqui, no nosso desenho, ele está em azulzinho. E é nesse tubinho azulzinho que existe o fenômeno, né, que se aplica a tal da reflexão total. O raio de luz incidente, vamos desenhar um nosso aqui. O raio de luz incidente bate aqui é o meio, vamos chamar esse azulzinho, é o N1. O cinzinho aqui, ó, é o N2. Não existe uma refração do meio 1 em relação ao meio 2. Não existe. O que nós temos aqui? Eu aumentei o ângulo, fui aumentando de modo que não passou do meio 1 para o meio 2. Na verdade, foi do meio 1 para o meio 1 para o meio 1 e assim vai. Né? Ou seja, eu consigo caracterizar uma transmissão de dados através de luz de maneira muito, mas muito eficiente. Por isso que a internet é mais rápida, por isso que existe uma melhor qualidade, porque praticamente, não quer dizer que não tenha, tá? Porque tem perdas. Uma transmissão de dados por fibra óptica. Se a distância for muito longa, ele tem perdas no trajeto. Aí entra a parte técnica, né? Na parte técnica, tu tens que ter um amplificador de sinal no começo da fibra e no final da fibra tu vai ter um amplificador de sinal de novo. Então, tem 2 amplificadores de sinais de fibra óptica, no começo e no final. Você tem alguma pergunta? Esse conteúdo é legal, cara. Ele é bem aplicado, né? O conhecimento, na verdade, o conhecimento disso é aplicado, né?
dá para te usar também essa história ou esse conhecimento, né, de reflexão total dentro de um prisma. Né? Aqui eu tenho um prisma, tá vendo? Uma fotinho bem bonitinha e tal. Eu tenho um raio de luz incidente e um raio de luz refratado. Olha só, 100% do raio de luz incidente está refratando, ou seja, de um meio para o mesmo meio. Claro, obviamente, aqui não é fechadinho, né? É um prisma, então tem uma entrada e uma saída. Agora, o que eu não tenho, se fosse nos conhecimentos normais, o que eu não tenho é isso, ó. Pode perceber, ó. Não tenho isso, ó. O que eu tenho? Do meio refletiu em relação ao mesmo meio, né? Dentro desse prisma vermelho aqui. Mesma coisa aqui, ó. Do meio para o mesmo meio e voltando para a origem, ó. Do meio para o mesmo meio e voltando para a origem. Ou seja, o ideal ou o normal seria que incidisse aqui, e como é transparente, né? Por que isso não se dispersa para, né, em relação a qualquer outro lado? Não. Ele só se movimenta dentro dele mesmo. Aí, onde é que tu usa esse conhecimento dos prismas? Dentro de um binóculo. Ó, vocês perceberem, eu tenho dois... Eu uso o conhecimento da reflexão total, né? Aqui eu tenho as lentes e aqui eu tenho outras lentes. Essas são aquelas lentes, aquele conjunto de lentes côncavos e convexos que são utilizados para que tu possa enxergar algo de longe, né? Mas, se tu prestar atenção, a gente coloca o nosso olho aqui, né? O troço não é reto, né? Olha só, se fosse reto, né? O binóculo teria que ser reto, e ele não é reto, ele abre. Então, se ele abre, significa que internamente, ó, eu tenho dois prismas aqui, ó. Estão vendo? Aí um prisma, né? O raio de luz formando a imagem, ele entra pelas lentes, bate nesse prisma, que bate nesse prisma, e a imagem é formada aqui, ó, quando incide sobre o nosso olho. Muito legal esse conhecimento do binóculo. Nossa, uma aplicação assim genial. Na época, o cara que descobriu isso, ele tem o meu respeito. O cara foi muito inteligente, tá louco. Ele usar esse conhecimento da reflexão total na formação de imagens, né? Ele colocou um conjunto de lentes aqui, colocou um conjunto de lentes aqui para ampliar a imagem, né? Para aproximar a imagem, e usou dois prismas para deslocar essa imagem aqui dentro do equipamento, aqui dentro do aparelho, para a gente poder enxergar, né? Muito legal essa aplicação. Esse conhecimento da passagem da luz por dentro de um prisma, né, a gente consegue enxergar na natureza. Por exemplo, formação de um arco-íris. Até a gente tinha comentado sobre isso, né? Tínhamos conversado sobre isso já. Mas como é que funciona? A luz branca, quando ela passa por dentro de uma gotícula de água, na verdade, ela está passando por dentro de um prisma. Aí é aquela história, um meio mais refringente. Por isso que o arco-íris se forma num dia chuvoso, assim, quando tu tem sol e chuva, né? Naquela situação dupla ali. Por quê? Tu tem um meio N1 e o meio N2. O N1 é o próprio ar, o N2 são as gotículas de água. Então, quando tu tens essa propagação de luz do meio N1 no meio N2, e quando esse N1 e o N2 são pequenas gotículas de água, né? O que acontece com a luz branca dentro de um prisma daquele? A luz branca, vocês viram que... Vou mostrar outra tabela de vocês, outra tabela aqui, ó. Só para nós entender como que o arco-íris se forma. Aquela tabela, essa aqui, ó. Vocês estão vendo as cores aqui, ó, né? E vocês viram que as cores, elas têm índice de refração diferente. Ou seja, quando a luz branca, a junção de todas as luzes, né, de todas as cores, ela passa por dentro de um prisma, uma gotícula de água, por exemplo, como na natureza, as cores, elas vão se propagar com velocidade diferente. Ou seja, dentro de uma gotícula de água, a luz vai se separar. Ela entrou branca e ela saiu com as cores separadas. Por que ela separou as cores? Porque existe uma diferença de velocidade das cores quando sai do meio 1 em relação ao meio 2. Ou seja, saem da atmosfera normal, né, do ar, passando por uma gotícula de água. Quando ela passa por dentro daquela gotícula de água, N1, N2. A velocidade de propagação do N2 é diferente do N1. Ou seja, a luz vai se propagar com velocidades diferentes. Quando ela se propaga com velocidade diferente por cor, acaba separando as cores, formando um arco-íris.
pode ver que são aquelas cores lá, ó, as cores primárias, né? Tá lá o vermelho, tá lá o amarelo. E por que separa exatamente, né, naquela sequência vermelho, aquele mais amarelado? Ali tem uma junção de cores ali, tudo bem. Mas isso acontece porque o vermelho aqui, ele tem uma velocidade de propagação, o lilás tem outra, o amarelo tem outra, o verde tem outra, o azul tem outra, ou seja, separa as cores por velocidade de propagação, quando sai do meio 1 em direção ao meio 2. É assim que forma o arco-íris. Aqui está a explicação disso, tá? A luz policromática é aquela luz branca, né, que incide na gotícula de água na atmosfera. Então, como o índice de refração varia, o que seria esse índice de refração? A velocidade, né? Como a velocidade das cores é diferente uma da outra, acaba separando elas, formando assim um arco-íris. Pessoal, lá na apostila de vocês, né? Como sempre, a gente sempre faz um exercício, não tem como não. Exercícios 1 ao 6, páginas 54 e 55. Aí eu vou corrigir esses exercícios com vocês na próxima aula. É só para fazer, tá? Eu não vou... Eu botei aqui que eu vou abrir um fórum temático, mas não vou não, tá? É só para fazer mesmo, só para exercitar ali. Faz direto na apostila. Semana que vem, aí eu corrijo com vocês. Eu acho que o nosso horário tá certinho. Tô começando a ficar bom nesse negócio de horário, cara. Tô me organizando, tá ficando perfeito. Legal esse conteúdo, né? Formação do arco-íris, princípio de funcionamento da fibra óptica, por que a luz se propaga ali dentro daquele cabinho, né? Qual é o segredo? O segredo é a reflexão total, né? E está diretamente relacionado ao ângulo, né? Do meio 1 em relação ao meio 2. É um conteúdo que eu acho bem legal. A nossa turma hoje está devagar. Olha, estamos em 8 apenas. Segunda-feira era para estar mais bombando, né? A Beatriz, meu microfone está estragado. Tu quer fazer uma pergunta? Pode digitar aqui, eu já respondo, Beatriz. Agora que eu vi aqui, não tem? Quando tá ali na apresentação, eu não consigo ver o que vocês digitam no fórum, né? Vou parar aqui vou parar a gravação também, para os vídeos não ficar muito longos. Parei a gravação.